nós vamos agora nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Amados irmãos, nós voltaremos ao livro de Hebreus. Agora estaremos lendo a palavra de Jesus no capítulo 13, a revelação feita pelo Espírito Santo através do apóstolo. Embora todos sabem que o autor desse livro, ou o escritor dele seria incerto, mas esse livro é atribuído ao apóstolo Paulo, e nós temos certeza de que o autor é Cristo, né? Paulo transmitiu, mas a revelação vem do Espírito Santo. Capítulo 13, verso 1 diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Amém? Eu quero, ao verso 6, quando ele diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Amados irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele é muito forte, até pois ele vai tratar aqui de dois assuntos. Aliás, ele tem assuntos aí para os pregadores pegarem e decifrar um após o outro, mas nós temos logo de início aí, no mínimo, 3 pontos bem sérios, que trata-se do amor fraternal, e logo em seguida um assunto um tanto quanto polêmico, que é a hospitalidade. Mas nós vamos ficar aqui com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. De antemão, a gente precisa entender que o amor fraternal é aquele amor que é transmitido a irmãos consanguíneos e também a amigos bem próximos. Essa revelação do significado desta palavra, amor fraterno, amor fraternal, vai nos fazer entender que nós, quando temos este amor, essa dádiva, porque isso vem de Deus, isso não pode ser do homem natural. O homem, quando ele está de posse desta dádiva, ele consegue sacrificar-se a si mesmo por alguém, por outrem, como que tivesse sendo feito sacrifício por si mesmo. Agora, o que me chama a atenção é a questão de Deus, porque o amor, a palavra amor, isso hoje já é tão banalizado, que hoje não se sabe mais o que é amor. Quando se fala de amor, eles se reportam a aquilo que é erótico. Mas o erotismo não está relacionado ao amor. O amor, ele tem uma base muito forte, muito fundamentada na pessoa de Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que Deus é amor. Nós também conseguimos captar que o amor de Deus, ele é acompanhado com justiça. Ele não é simplesmente amar
de uma forma que Deus viesse a passar por cima de todos os meus defeitos por causa do amor. Não, a Bíblia diz que Deus, Ele nos prova e castiga por nos amar. Então, quando nós observamos a respeito do amor de Deus, nós observamos que Deus corrige. Deus, Ele leva o homem à compreensão de uma vida bem fundamentada na palavra de Deus. Antes de falar sobre os demais pontos, eu quero ler no capítulo 12 de Hebreus, na mesma carta, mas um capítulo anterior, quando a Bíblia diz assim no verso 5, eu vou ler o 5 e quero que a igreja leia comigo o verso 6 em alta voz. O verso 5 diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Verso 6, porque o Senhor corrige o que ama. Repita mais uma vez essa primeira frase, essa primeira parte. Vamos lá. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Deu para entender aí a intensidade da disciplina? Porque muitas vezes alguém acha que Deus precisa se adaptar a nós. E não é Deus que precisa se adaptar a nós, é nós que precisamos nos adaptar a Deus. Porque o amor de Deus, ele é acompanhado de disciplina. Ele diz: filho meu, não rejeite a disciplina do teu Senhor. Ele nos compara aqui na questão de pais e filhos. Nós observamos que as leis do Brasil luta para tirar a autoridade dos pais. Começa com aquela lei, uma das últimas que o antigo presidente assinou, a lei das palmadas, ou contra as palmadas. Aquilo precisava, quem fez aquela lei precisava levar umas palmadas. Não é verdade? Eu não sei aonde tem um presidente com a cabeça maluca para sancionar isso. Porque a Bíblia nos adverte que tanto o filho como a igreja precisa andar em disciplina. Disciplina não é machucar, mas é corrigir. E Cristo, Ele trata dessa questão através da revelação do Senhor nosso Deus. Mas vamos meditar aqui na questão deste amor, voltando à questão do amor fraternal, e da questão da hospitalidade. Irmãos, na época de hoje, o crente, antes de expressar a questão da hospitalidade, ele precisa ter o Espírito de Deus na vida, para entender até que ponto ele deve caminhar na questão da hospitalidade. Porque hoje nós vivemos um mundo depravado. Nós temos um mundo onde não existe total obediência a pais e mães, não existe mais respeito por professores, não existe respeito às autoridades eclesiásticas, e também não existe respeito a autoridade nenhuma. Nós observamos que quando um policial chegava em determinado lugar, ele era respeitado. Hoje eu assisti uma reportagem hoje, eu acho que alguém deve ter visto, de um baile funk, aonde
o policial foi açoitado por correr atrás de um cidadão que devia alguma coisa. Porque se ele não devesse, ele tinha parado e obedecido a ordem de parada. Eu acho interessante a lei dos Estados Unidos, embora eu não estou aqui defendendo americano, que americano não defende brasileiro. É a pior bobagem, é brasileiro ficar cheirando os passos de americano, porque americano não defende brasileiro. Brasileiro tinha que valorizar-se por si próprio. Mas uma das coisas que a lei americana faz é, quando o policial dispare, o cabra tem que parar, porque ele tem a autoridade de atirar, se a pessoa não parar. Quando ele dispara, é para parar, porque se o cara correr, ele morre. Então, são leis diferentes, não se compara às leis do nosso país. Mas isso é falta de quê? Falta de amor ao próximo, falta de amor a Deus. Porque se você for atrás dessa meninada de hoje, eles não sabem quem é Deus. O único Deus que eles conhecem é aquela cruz que o pai dele ensinou a carregar no pescoço, que nós já jogamos fora. Porque nós compreendemos que a gente não precisa carregar aquilo pendurado para termos a ideia de que Deus está conosco. Muito pelo contrário. Quem conhece a Deus lança fora todas essas coisas. Então vamos aqui à questão da hospitalidade. O cuidado que precisa ter para ministrar ou utilizar-se desta questão. Porque hoje nós não temos mais uma geração que tenha respeito ao ser humano. Por que eu falei para a igreja que nós precisamos ter Deus na vida para poder exercer a hospitalidade? Porque Deus, uma das obras do Espírito Santo é revelar o caminho que nós devemos seguir. Uma das coisas que é revelada em João, capítulo 16, e a partir do verso 13, ele diz assim, o texto: e quando aquele Espírito da verdade, então preste atenção que já começa dizendo que nós somos dirigidos pelo Espírito da verdade. O que ele disser para nós, meus irmãos, ele não vai nos enganar. Tem pessoas que estão enganadas porque consultam mortos. E o guia que está falando não é o espírito dos mortos. É outro caso. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Então o que diz a palavra? Ele vos guiará em toda verdade. Então quem é guiado pelo Espírito Santo não se confunde, não erra. Você já teve vontade de fazer alguma coisa por alguém, mas rapidamente o seu coração fechou, bloqueou aquela ideia que você tinha? E de repente você perguntou para Deus: oh Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando com o coração duro, a ponto de não abrir as mãos, a ponto de não cuidar do meu irmão ou da minha irmã. Não, é uma questão de visão espiritual. Porque quando Deus diz a você, faça tal coisa, automaticamente Deus vai retribuir a você rapidamente aquilo que Deus mandou e você fez. Eu conto sempre um testemunho, vocês talvez já cansaram de ouvir isso aqui, mas eu vou repetir, a respeito de uma cesta básica que eu ganhei, e quando eu coloquei dentro do porta-mala do meu carro, o Senhor disse para mim assim: leve em tal endereço, e me deu o endereço. E eu fiquei angustiado. Sabe por que eu fiquei angustiado? Porque naquele dia que eu ganhei aquela cesta básica, eu tinha somente um resto de feijão e um resto de macarrão. Eu não tinha mais nada. Sabe o que é interessante? Era próximo do Natal. E eu tinha ficado muito feliz, porque eu tinha ganhado uma grande cesta. E eu não precisava, naquele mês, fazer a despesa para o final do ano. Eu precisava comprar alguma mistura,
Fiquei muito feliz. Mas quando eu coloquei aquilo dentro do carro, o Senhor disse: leve em tal endereço. Eu fiquei tão angustiado que eu andei o dia todinho com aquilo dentro do carro sem levar. Eu não tirei do carro e não levei. Você está entendendo? Eu não tirei de dentro do carro para não dizer que eu estava desobedecendo a Deus. Mas eu também não levei. Fiquei o dia todinho fazendo o que tinha que fazer. E aquela cesta dentro do porta-mala do carro. E Deus olhando. E Deus olhando. Eu quero dizer a você nesta noite que quando você exercer a hospitalidade por ordem do Espírito Santo, fique tranquilo, porque a providência de Deus vai bater a sua porta. Quem entende isso, levante a mão e dê glória ao Senhor. Porque Deus cuida de você, minha irmã. Aleluia! 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 Deus cuida de você. Ele não vai deixar faltar coisa alguma para aquele que segue a direção do Espírito do Senhor. Aleluia! Oria soye baio e kau esmaio rebacia. Ele está mandando falar para alguém que ele vai suprir, ele vai suprir, ele vai suprir. Vamos lá. Quase 10 horas da noite, eu cheguei do culto. E a cesta dentro do carro. Quando eu abri a garagem, que eu entrei com o carro, o Espírito de Deus disse: vá levar a cesta. Aí eu liguei o carro de novo, dei ré, fechei o portão e fui. Cheguei na porta da irmã, mais de 10 horas da noite. Bati palmas, ela atendeu. Eu disse: irmã, eu vim trazer um negócio para a senhora, que Deus mandou. Quando eu abri o tampão do carro, ela olhou para dentro do tampão do carro, para dentro do porta-mala do carro, e começou a chorar e grudou no meu pescoço e pulava e me puxava para cima e puxava para cima, puxava para baixo. E quando eu vi aquela senhora naquela felicidade, eu fiquei aliviado. Mas fiquei pensando comigo, já é quase o dia 23, meu pai, Natal é dia 25. Oh, aleluia. Não tem nada lá em casa. Você sabe o que é obedecer a Deus, irmã? Você conhece Deus? Quem conhece Deus aqui, dê glória a Jesus. Aleluia. Alai, jorebasebe, afá. Aí, irmã, eu deixei a cesta lá e voltei para casa numa felicidade de ver a irmã feliz, mas triste porque a esperança tinha ido embora. Mas no outro dia, eu recebi um telefonema. Um irmão disse: o senhor pode me fazer uma visita? Eu sei que já é semana de Natal, o irmão está muito ocupado, mas venha me visitar, por favor. Aí, eu não tinha o que fazer, não tinha comida para cozinhar. Eu entrei no carro e fui fazer a visita. Quando eu cheguei lá, ele conversou, parecia aquele homem da cobra. Aquele cidadão que coloca uma banquinha no meio da praça, vende remédio, o remédio serve para reumatismo, serve para diabetes, serve para tendinite, bursite, serve para tudo. E uma cobrinha dentro de um caixote, dizendo: ela vai picar, ela vai picar, ela vai fazer não sei o quê. E os bestas em volta. Ele falava mais do que o homem da cobra.
Mas quando terminou aquilo ali, ele olhou para mim e disse: vamos lá na... Ele tinha como se fosse duas cozinhas, cozinha normal e uma cozinha extra, onde tinha uns freezer, uns negócios assim. Era um velho. Quem olhava para ele não dava muita coisa não, mas quando eu conheci a casa dele, eu vi que o menino era abençoado. Aí ele disse: se eu lhe der um negócio, você aceita? Eu falei: o senhor me dê logo antes que o senhor se arrependa. Aí ele tinha umas cestas básicas assim, grande, maior do que a que eu tinha levado. Aí ele disse: é sua. Mas não é só isso não. Ele abriu um freezer assim, ele tirou peito de peru, o pernil. Bom, ele tirou tanta coisa que depois eu nem sabia fazer. E ele foi colocando no porta-mala do carro, e eu fui dando glória a Jesus. Sabe por quê, minha irmã? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de provisão, é um Deus de providência. Alávia sobre a camandorácia. Arimigiova sebe mandaio requevidaracianda. Oh, aleluia! Quem sabe a tua preocupação é grande, mas Ele manda te dizer que Ele é providência. Aleluia! Ele vai suprir. Aleluia! Você sabe, um dos segredos de ser hospitaleiro é hospedar seres espirituais da parte de Deus. O texto que lemos no verso 2, ele diz: não esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Pastor, e anjo pode ir na casa da gente? Olha, filho, contar um negócio para você. Na vida de crente acontece de tudo. Viu? Vamos ao capítulo de número 18 do livro de Gênesis. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer a você nesta noite que Deus tem anjos mensageiros. Anjos mensageiros. Ele traz respostas que nós esperamos. Aleluia. Capítulo de número 18 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Glória a Jesus. Diz assim o texto no verso 1: depois apareceu-lhe o Senhor no carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que traga um pouco de água, que lave os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto
isso chegaste até vosso servo. E disseram assim: fazes como disseste. E Abraão apressou-se a ir ter com Sara a tenda e disse: amassa 3 medidas de flor de farinha e fazes bolo. E correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Era Abraão e Sara já velhos e adiantado de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. E assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Ao versículo diz o seguinte: haveria alguma coisa, vamos lá, alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Eu não vou poder ler o texto todo por causa do tempo, mas preste atenção aqui no verso 17. E disse o Senhor: ocultarei eu alguma coisa a Abraão, o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Preste bem atenção: o que pode gerar a visita de um anjo de Deus na tua casa? Sara era uma mulher estéril, não tinha filhos, e já era velha, e já tinha cessado o costume das mulheres. Afinal, ela estava talvez na época da menopausa, e de repente ela não tinha mais esperança. Mas chega 3 homens, aleluia, chega 3 homens, e Abraão recebe ele com banquete, pega uma vitela, manda buscar leite e mel, aleluia. Como é bom tratar, aleluia, aleluia. Como é bom tratar homem de Deus e mulher de Deus. Ande fai o remídia fácia, sabe o que me rebaciar? Sabe o que acontece, minha irmã? Deus só manda anjo na tua casa para resolver aquilo que é impossível. Aleluia, porque aquilo que é possível para você, você se levanta cedo e vai fazer. Mas aquilo que é impossível, o Senhor manda seus anjos. Aleluia. Há uma recompensa para quem é hospitaleiro. Há uma recompensa para quem cuida bem. Há uma recompensa para quem consegue amar verdadeiramente. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas observe bem, o texto vai informar que aqueles anjos não foram simplesmente até ali falar sobre a cura de Sara. Os anjos também entraram na casa de Abraão para informar que Sodoma e Gomorra haveria de ser destruída. E aonde estava o sobrinho de Abraão? Em Sodoma. Pense num homem preocupado. Pense num homem que agora começa a pensar: meu sobrinho vai morrer, meu sobrinho, a família dele, eles poderão morrer. Agora observe que no versículo
de número 20, 21 e 22, ele diz: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito o que tem praticado segundo o seu clamor, e que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. Agora preste atenção, você observa que 3 homens entram na casa de Abraão, ou visitam a tenda de Abraão, mas somente 2 vão em direção a Sodoma e Gomorra. Então preste bem atenção no verso 22. Viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Preste atenção numa coisa, no verso 19 diz: Ló recebe 2 anjos em sua casa. Mas eu não vou ler esse capítulo não, porque o tempo não dá mais. Preste atenção, uma coisa interessante. Aqueles homens se direcionam o rosto para Sodoma e Gomorra, mas Abraão fica de pé diante do Senhor. Talvez você não entendeu. Tem muita coisa acontecendo em tua volta, no meio da tua família, coisa triste, coisa que entristece a tua alma, coisa que acaba com as tuas estruturas, mas como é bom ficar de pé diante do Senhor, aguardando vitória, aguardando resposta. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, oh. Abraão começa a falar com Deus, pensando no seu sobrinho, na sua família. Minha irmã, tem alguém aqui preocupado com família? Tem alguém preocupado com filho, com filha, com neto, seja lá com quem for? Fale com Deus. Permaneça na presença do Senhor, porque Deus vai entrar lá. Abraão vira para Deus e diz: Deus, é o seguinte, no verso 24 ele diz: se porventura houver 50 justos na cidade, o Senhor destruirá a cidade e não poupará o lugar por causa dos 50 justos, então, que estão dentro dela. Longe de ti que te faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra. Verso 26, então disse o Senhor: se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor a eles, por amor a eles. No verso 27, respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar o Senhor, porque sou pó em cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade. E disse: não destruirei, se eu achar ali 45, não destruirei. Então você observa que Abraão começa diminuindo. Ele começa diminuindo o número de pessoas. No verso 32, ele vai dizer: disse-lhe mais: ora, se não ires o Senhor, que ainda só mais esta vez, eu preciso falar mais uma vez com o Senhor. Quanto desespero na tua alma, quanto desespero no teu coração. Por que não conversas com o Senhor? Por que não falas com o Senhor? Por que não coloca a tua vida diante de Deus e Ele resolverá a tua causa? Aleluia! Ande, vaciou, aleluia. O verso 32 diz: disse mais: horas, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura achares ali 10 pessoas. Veja o que é preocupação com a família. Ore pela família. O povo está tudo doido. E a pandemia piorou. A pandemia deixou o povo maluco. O povo já não tinha, já faltava um parafuso e agora falta 2.
Perderam mais um. Mas tem crente orando aqui pela família? Tem crente orando aqui pela sua causa? Tem crente orando pela sua empresa, pelos seus negócios? Tem crente aqui orando pela vida sentimental, pela vida financeira, pela vida familiar? Levante a mão e receba a vitória de Deus, porque o Senhor é Deus. Aleluia! Aramantorebacamassubria, aribacia. Aleluia! Finalizando aqui essa leitura, e disse: não destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Deus tem resposta para você, filha. Talvez você está procurando no lugar errado. Mas tem lugar que Deus fala. Aleluia. Lugar que Deus revela. Lugar que Deus resolve. Aleluia. Lugar que Deus cura e liberta. Ande camassubria. Cante ao Senhor, porque Ele é Deus. O salmista dizia: louva o Senhor porque Ele é bom, louva o Senhor por causa dos seus feitos, louva o Senhor porque Ele é grande, porque as suas obras são inúmeras. O crente precisa adorar ao Senhor, na tribulação, na pobreza, na riqueza, seja lá aonde for. Quando o crente consegue amar alguém, quando o crente consegue ser hospitaleiro, não é fácil ser hospitaleiro, não. Mas se Deus colocar no teu coração, porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem está entendendo, dê glória. Aleluia. Deus ande a faio de camacia. Dei-me afasto e derebácia. Aleluia. Ele me diz que Ele é Deus de suprimento na vida de alguém. Tem alguém aqui preocupado, tem alguém que nos assiste pela internet, preocupadíssimo, mas o Senhor diz: eu vou restaurar, não vai faltar coisa alguma, eu vou abrir a porta, eu vou mudar a situação, eu vou abrir a porta financeira, as portas que estão fechadas serão abertas, diz o Senhor dos Exércitos, e você tome posse daquilo que você tem falado com o Senhor. Você observa que a intercessão de Abraão foi muito clara. Ele não ficou com mais não, dizendo: Deus, tu sabes de tudo, se o Senhor quiser, se o Senhor puder. Não, ele disse: Deus, é o seguinte, eu tenho uma família de crente descabeceado, mas são meus parentes, estão lá em Sodoma, e eu fiquei sabendo que o Senhor vai destruir a cidade. Se o Senhor achar 50 justos, o Senhor vai destruir? Ele disse: não. Se o Senhor achar 45, vai destruir? Não. Se o Senhor achar 25, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver 10, também não. Você sabe que essas marcas que ficam no teu joelho faz a diferença? Pastor, aleluia. Aleluia. Tem crente que sabe o que eu estou falando. Tem crente que tem as marcas, o calo da oração no joelho, todo dia, ali de joelhos nos pés do Senhor, clamando a Deus e dizendo: Deus, eu não aguento mais, não suporto mais, preciso da resposta. Aleluia. E o Senhor, nesta noite, Ele diz: olhe, eu vou dar a resposta que você precisa. Se for para a sua família, se for para os seus negócios, se for para a sua vida particular, diz o Senhor: eu irei restaurar, irei abençoar a sua casa, farei de ti uma grande nação, porque eu sou o Senhor. Finalizando a mensagem desta noite para orar por você. Aleluia. Diz o texto 13 de Hebreus,
verso 6, ele diz assim: ousemos com confiança em dizer: o Senhor é meu ajudador. Aleluia. Tem crente aqui precisando de ajuda da parte de Deus para solucionar problemas difíceis, problemas que o homem e a mulher não podem resolver. O advogado já lutou, mas diz o Senhor: eu sou o seu ajudador. Aleluia. Alamancho Rebecaia Remigiafaio de Camaciá. Ele está libertando nesta noite, Ele está curando, Ele está chegando aí onde você está. E tem crente aqui dentro que vai sair daqui curado nesta noite, liberto por Cristo, porque o Senhor está em processo de libertação na vida de alguém. Sara, quantos anos tu tem? Aleluia. Ande, mas para o Senhor isto não é nada, Sara. Oh, aleluia, aleluia. Deus está curando alguém nesta noite. Te prepares para receber, filhinha. Te prepares para receber, servo de Deus. Oh, tem coisa que só Jesus pode fazer. Dá para cantar para Ele, dá para glorificar a Ele nesta noite. Ele é o Senhor da tua vida. Doyo remigia suidevia. Arimigio sai delefaio recandereva. Ele está entrando em causa impossível nesta noite. Ele está dizendo para alguém: aquilo que você tem buscado, você vai receber hoje ainda, porque eu sou. Anacamassé, lefuer de minha rebassúria, estomenia rebassia. Ele está abrindo porta para quem precisa de porta aberta. Ande sobre mim, via comum derevassia, derebecanto e terra como návia sé, como a prenúvia, derebecanto e terra como na canávia, entrenência como a prefânia, danubitária como na vientre. Dime da graça, diz o Senhor: eu estou chegando aí na tua vida, no teu lar, na tua família, porque eu sou a tua vitória. Cante a Ele nesta noite. Eu sou eu fuer de mim. Doiore migiafa, soiore que eu saide, eu saio. Audicei me fuer, eu cantarei, eu esmor, eu sai dele fuer de asa. Andi, eu sou le puer de daio, amenia. Ao sei, eu sou muito grande. Antoni swidere fuerdia swide que ostaio, aurisue fuerde eu sai dele for, eu grande eu sou. Eu sai dele faio. Tem resposta de crente que Deus ainda vai fazer e vai resolver antes que o ano termine. A resposta de Deus para a tua vida nessa noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Oh, aleluia. Aleluia. Ousemos com confiança em dizer: Senhor
é meu ajudador. Dê a Ele uma linda salva de palmas.